Boa noite. Essa é a primeira jornada do CPEC no ano 2017. É uma grande alegria receber aqui o professor Anil Lorix, que eu conheci por meio do meu irmão, conheci pelo YouTube. Ele gritou no quarto dele assim: vem ver esse cara aqui, e o que ele está falando. Aí eu vi 2 minutos daquele vídeo e eu disse, não, eu tenho que levar esse cara para a Universidade de São Paulo. E aí eu me encantei imediatamente. E aí eu mobilizei, enfim, o nosso melhor e maior parceiro, que é a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública do país, né, que serve de modelo pelo compromisso político-ideológico, pelo engajamento, né, pela solidariedade acadêmica, porque entende a importância de eventos como esse, né, que entende a importância de submeter, né, aquilo que é canônico na Universidade de São Paulo a uma crítica radical e impiedosa. Num mundo em que a esquerda fica reclamando tanto por autocríticas, né, de si e dos outros, chega a ser estranho como a Universidade de São Paulo, que se diz um lugar, né, onde se produz teoria e ainda teoria crítica, ele se submete tão pouco, né, à crítica externa. E o Nildo é a pessoa ideal para fazer isso. Então, a gente começa esse ano tentando trazer para a universidade, né, uma série de autores, um conhecimento que está mais ou menos no ostracismo, que foi colocado nesse lugar por uma injustiça absoluta e que, na ausência desses pensadores extraordinários, né, vinculados ao pensamento latino-americano, floresceram idiotas, né? Floresceram medíocres, que colonizaram o espaço político, que nos subtraíram a inteligência e que nos colocaram, em certa medida, na impotência, né, da ausência de pensar o Brasil de maneira, enfim, radical, né? Então, a sugestão do nosso seminário foi esse, né, a criminologia da dependência, tentando pensar, já que a teoria social, né, a sociologia é o fundamento da criminologia. Existem outras variações, claro. A criminologia pode ir na antropologia, na história, na filosofia, mas a sociologia ainda é, né, o seu grande eixo. E aí, não tem jeito, se a gente não aprender, se a gente não resgatar esse pensamento, a gente vai ficar refém de uma teoria que é toda ela importada, que vem com soluções prontas, à direita e à esquerda, né? E quando a gente tem um país com uma população penitenciária, carcerária, de quase 700 mil pessoas, 622 mil, mas se a gente considerar o trânsito das pessoas em custódia cautelar, a gente chega perto de 700, com homicídios sistemáticos produzidos pela polícia, e o judiciário só faz apologia dessa violência. Acho que é a hora, enfim, da gente começar esse ano indo na radicalidade. E então, muito obrigado, Nildo, por ter aceito o nosso convite. Eu não sei te expressar como é importante de ter aqui hoje, depois desse 1 ano e meio de contato, né, até finalmente se concretizar aqui. Quero agradecer a todo mundo do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, a Mariane, que está de aniversário hoje, fez o nosso cartaz extraordinário, e todo mundo que colabora sempre, né, os parceiros que vêm de fora também, né, que vem gente do Brasil inteiro para cá, sabe? Isso me enche não só de alegria, mas também de pensar que talvez a gente está fazendo aqui algo que vale a pena ser reproduzido em outros espaços, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que vieram, os que vieram de perto, os que vieram de longe, os que aí cruzaram várias fronteiras para poder chegar aqui. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma semana extraordinária, né? Eu acho que a gente, enfim, já antecipou isso. Não vá nos decepcionar, né? Porque nós estamos com expectativa. Né? Assim, mais ou menos o pessoal trouxe a sua arma. Se for fora, a gente sai marchando daqui. Né? E aí começa pela reitoria e aí não para mais. Então, muito obrigado a todos que colaboraram nisso. E eu passo a palavra brevemente para o diretor da Escola da Defensoria, que aceita esses nossos projetos, que acredita nesses projetos. Tudo que a gente faz aqui, né,
é gratuito, né? Esse esforço que a gente faz é por acreditar mesmo que esse é um espaço de resistência e que se a Universidade de São Paulo não faz isso, então como esperar, né, que pelo menos a classe política, ou enfim, possa se mobilizar. Então, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado. A Escola de Defensoria é sempre a nossa parceira. E aí eu passo a palavra brevemente para que faça aí uma introdução e logo em seguida a gente ouve o professor Nilo. Perfeito. Boa noite a todos. Eu quero apenas, realmente, de forma breve, agradecer pelas palavras acerca da Defensoria Pública. Quero ressaltar a imensa importância dessa parceria, como a Escola da Defensoria tem essa parceria como algo especial. A Defensoria Pública, a Escola da Defensoria, claro, que tem uma perspectiva plural, mas nós temos certeza que, dentro da nossa missão constitucional de defesa dos direitos humanos, ora expressa, depois da emenda 80, diante de um quadro, de um status quo absolutamente avassalador, o professor Dieter já comentou a questão penitenciária. Eu acho que nos mais variados temas e ramos da vida em sociedade hoje, é possível perceber como a questão dos direitos humanos, do ser humano, da dignidade, vem sendo cada vez mais afrontada. Um saber que apenas reproduz, não critica, não destrói, é um saber claramente insuficiente. Por isso, é evidente que, com todo respeito, ao pluralismo, o fomento a uma perspectiva crítica é nosso dever. E sendo nosso dever, essa parceria não poderia ser mais adequada. Trago também o meu testemunho, do empenho do professor Dieter em fortalecer a parceria, em trazer o conhecimento do mais variado, em se colocar sempre à disposição para participar de eventos que tenham esse viés construtivo, esse viés crítico. Sua presença sempre nos nossos cursos de formação, em eventos que buscamos realizar no interior do Estado, a presença do professor Dieter levando esse seu raciocínio crítico, essa sua velocidade de raciocínio, essa sua facilidade na exposição, muito engrandece todas as ações da Defensoria, pelo que ressalto mais uma vez o meu agradecimento. Ao professor Dieter e, claro, ao CPEC, parceria com o CPEC. Quero também agradecer a presença do professor Nildo Urix, que é um expoente dentro desse viés crítico, desse viés de uma criminologia que busca desconstruir, demonstrar tudo o que está acontecendo, e ansiosos também por suas palavras. Só renovo o agradecimento, é realmente uma honra ter aceitado o nosso convite. Devolvo a palavra ao professor Dieter. Bom, muito obrigado, Gustavo. Então, com a palavra, nós vamos fazer 1h30 à disposição, com um breve intervalo. E a partir de agora, Nildo, é contigo. O público veio para te assistir, para te prestigiar. E a gente mal pode esperar para avançar nesse curso, que espero possa mostrar onde que está os pontos que podem ajudar a derrubar esse castelo que hoje virou a jaula de ferro, onde é que dá para corroer isso, onde é que dá para se libertar disso e aproveitar esse momento histórico que se apresenta como possibilidade. Bueno, boa noite. Eu também devo agradecer ao Maurício a iniciativa desse convite. E toda história tem pelo menos 2 versões, que eu quero dar a minha. Um dia, um professor de Direito do Largo de São Francisco me manda uma mensagem. Eu logo pensei que podia ser uma carta-bomba, alguma coisa que naturalmente não fosse amistoso. E era então o início de uma relação que era atravessada pela crítica à Universidade Brasileira. Início é a crítica dessa horrorosa instituição que é a Universidade Brasileira, que se distancia cada vez mais da universidade necessária do Darcy Ribeiro. A única universidade que nós podemos ter é a universidade necessária. E então, logo que nós começamos a conversar, e até um dia que ele foi lá em Florianópolis, e nos conhecemos pessoalmente, eu
quero dizer aqui, eu achava que podia ser uma armadilha. Isso aqui não pode ser um convite amistoso, mas agora eu vejo que é tão sério. Estamos aqui com a Defensoria Pública, estou vendo que estão vocês aqui, estamos aqui na Casa da Madre Superiora, que é a USP, discutindo nessas 5 sessões, serão 5 exposições. Então eu queria agradecer muito o apoio da Defensoria, o generoso convite do Maurício, para fazer uma reflexão que deve começar afirmando o seguinte: há 20 anos atrás, um debate sobre o pensamento crítico latino-americano era inviável, impossível. Não existia espaço teórico e político na sociedade brasileira para fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Nenhuma possibilidade, exceto a possibilidade marginal. Não é o caso agora. Não é o caso, não porque eu estou aqui. Não guarda nenhuma relação. Eu estar aqui é expressão de um momento histórico da sociedade brasileira. Nunca tivemos um momento como esse. Um momento que é de uma oportunidade extraordinária. Extraordinária. Não, é o melhor momento, eu diria, desde a transição da ditadura para a democracia, que foi uma transição controlada pela Avenida Paulista e pela Embaixada de Washington no Brasil. Esses nhenhenhens que tiveram por aí, que foram os gurus da transição e etc., e Ulisses Guimarães e todas essas figuras da classe dominante brasileira, estavam sustentadas no poder da Avenida Paulista e na Embaixada de Washington, senão não brilhariam. Vamos ao que interessa. Vamos às categorias que organizam o desenvolvimento capitalista brasileiro e produzem a política no Brasil. Então, quer dizer, nós estamos num momento que eu não vacilo em dizer que chegou a hora da Revolução Brasileira. Esse é o ponto de partida dessas 5 exposições. Não se trata de fazer a Universidade Brasileira e a sociedade brasileira democrática. Não é isso que está em jogo. Nem plural. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a necessidade de milhões de pessoas, e sobre todos aqueles que têm o exercício pleno da liberdade e um mínimo de honestidade intelectual dentro da universidade, começar a discutir o tema da Revolução Brasileira. Não vale a pena se jogar noutra tarefa que não seja essa. E a Revolução Brasileira não é algo que está fora do nosso alcance. É uma necessidade do tempo, aqui e agora. Por quê? Não quero me estender muito, mas é uma premissa importante do que eu vou dizer. Porque o sistema político brasileiro colapsou. Vocês podem pegar a versão cômoda de um juizeco como o Sérgio Moro e achar que é um problema de corrupção. E vincular que, como dizem os liberais, estamos numa crise dos valores morais. Não tem guarda relação nenhuma com isso. Isso é uma mistificação das mais grotescas. Colapsou o sistema político que meu amigo Felisberto Vasconcelos, para outra razão, chamou o sistema petucano. O sistema petucano é esse, consórcio entre petistas e tucanos, que alternam no sistema político, no governo, a representação política de um mesmo projeto para o Brasil. O mesmo. Depois eu posso mostrar por quê. Se diferenciavam apenas no fato de que os tucanos manifestam uma crônica insensibilidade social para as classes subalternas e o petismo faz gala de uma caridade cristã que num país como o nosso, atravessado pela desigualdade, continua sendo sedutor para milhões e importante para aquele que levantou hoje e não comeu. Mas é absolutamente insuficiente. A necessidade da Revolução Brasileira, portanto, abriu um espaço agora, essa necessidade histórica, agora abriu um espaço inédito, que é o descrédito do sistema político brasileiro. O colapso completo, que vocês podem ver de múltiplas formas. O sistema de financiamento privado, se vocês quiserem colocar de maneira educada. O fato de que milhões votam em branco e nulo. O fato de que o prefeito dessa cidade, o coração burguês do Brasil, se apresenta numa campanha eleitoral como antipolítico. Que é maior impostura do que essa. Que é maior canalice do que essa. Isso não existe. Isso mostra o colapso do sistema político. Um sujeito para se eleger na principal cidade do país se apresenta como antipolítico. Então pega assim, já de imediato
pelo prisma mais superficial, numa eleição o sujeito se apresenta como antipolítico. Senão isso é um colapso total, a falta de credibilidade total. Essa falta de credibilidade total do sistema político eu tomo como um dado absolutamente positivo da sociedade brasileira. Ainda navegamos, é certo, com a consciência ingênua, para usar as categorias do meu guru Alberto Guerreiro Ramos. Eu tenho uns 35 gurus, então aqueles que não gostam do Guerreiro Ramos depois já vão ficar mais contentes que eu vou mencionando esses autores que não são lidos aqui na USP, que estão vetados aqui. Mas estão vetados quase no Brasil inteiro. Então, Alberto Guerreiro, não estamos ainda as massas possuídas de uma consciência crítica. Ainda são cativas de uma consciência ingênua, mas é uma consciência. E as massas desconfiam. O senso comum já revela, não acreditamos nas eleições. Isso é um dado positivo, porque significa um espaço que não tínhamos para discutir a Revolução Brasileira. Esse é o dado positivo. Então não tomem isso como a possibilidade exclusiva, ascensão da direita, o fascismo, etc. Peguem aqui na USP mesmo. O Florestan Fernandes, advertia, quando eu era discípulo dele, depois quando eu achava que ele era o melhor sociólogo do Brasil, depois descobri que é o Guerreiro Ramos melhor, muito melhor que o Florestan. Mas também não renunciei tudo que o Florestan disse. O Florestan diz assim, não pegue o lumpen como expressão apenas de uma massa de manobra do fascismo. Pode ter um potencial revolucionário extraordinário, que só uma consciência muito rasteira no Brasil desprezou. Agora que acabou a CLT e que a superexploração vai dominar, e isso que a sociologia da ordem chama de precarização ou terceirização, que é um orwellianismo, né? É um precário, como precário? Que é a expressão mais grotesca que terceirização na superexploração da força de trabalho, em níveis brutais. Então, a classe operária que diminui em tamanho, etc., vai assumir como protagonismo um chamado um lumpen, não naquele sentido que Marx usou no Capital, que era aquela escória que efetivamente não fazia parte da acumulação de capital. Mas na periferia capitalista isso tem que ser revisto. Porque o que separa o lumpen que o Marx tipificou no Capital com amplos setores dos trabalhadores da América Latina, nós temos que valorizar isso. O Florestan, mesmo o Florestan, já reconhecia que isso era muito importante para a Revolução. Então essa desorganização dos partidos, essa falta de crença de amplos setores do proletariado, das classes médias, e inclusive de setores da classe dominante, para o jogo político partidário, que mostra que está em curso no Brasil uma gigantesca crise. E isso atualiza a necessidade do programa da Revolução Brasileira. Essa é a premissa dessas 5 exposições. Eu faço questão de dizer, e que, portanto, isso tem uma alteração profunda na vida de todos aqueles que estão na universidade. A Universidade Brasileira é o templo do academicismo. E nós temos que explicar qual é a sustentação social do academicismo. A sustentação social do academicismo tem relação com o fato, por exemplo, de que desde 1994 há uma regressão industrial gigantesca no país. Há, em termos clássicos, um aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, tocado por 2 mandatos de Fernando Henrique e, portanto, o tucanato, tocado por 3 mandatos, 4 mandatos do petismo e tocado também pelo mandato do Michel Temer. Aí há uma continuidade absoluta. É a administração do que eles chamam, os economistas, meus coleguinhas, chamam de plano real. E há 2 caracterizações, 2 indicadores muito claros dessa continuidade. Um é evidente, a regressão industrial, dado pelo fato de que a participação da indústria no produto era de 26, 27, 28% em 94 e hoje é menos de 8%. E vai regredir. Razão pela qual a consciência da elite brasileira na Globo afirma todos os dias: o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Quer coisa mais horrorosa do que isso? Não pode ter. Onde é que está o orgulho burguês industrial de São Paulo? Desapareceu, dissipou-se. Diante do quê? Do agro.
Claro, eles não vão dizer isso, que é o latifúndio, a renda da terra e marketing. Eles vão falar uma palavrinha mais colonizada, que é o agrobusiness. O agrobusiness não tem latifúndio e menos renda da terra, que aí já evoca o tomo 3 do Capital e é complicado. Bom, essa regressão industrial, esse colapso do sistema político, colocou um novo cenário para todos vocês que são universitários. Há muito tempo atrás, tem um duplo fenômeno aqui. O academicismo nasce de uma universidade cada vez mais acadêmica e menos intelectual, e uma universidade que não cumpre função social na sociedade brasileira, exceto formar mão de obra para as multinacionais. Não cumpre mais nada. E criar quadros para fazer a fuga de cérebro para os países centrais, sobretudo para os Estados Unidos. Que é essa máquina capitalista extraordinária de produzir riqueza, que não cria quantidade de técnicos, enfermeiros, biólogos, químicos, matemáticos, físicos, etc. Eles não produzem lá. E então tem que sugar daqui. Sugam da periferia inteira. Depois eu vou falar algumas coisas sobre isso. Mas só quero dizer assim, essa marginalidade vem desse fato, de que o Brasil aprofunda a dependência e o subdesenvolvimento. E é por isso que o academicismo tem que vigorar. O academicismo vigora porque é o mecanismo pelo qual os professores, os universitários, os estudantes justificam a sua existência e douram a pílula do desenvolvimento brasileiro, ocultando o fato fundamental que é a dependência e o subdesenvolvimento. É um academicismo, um sujeito que se enclausura na universidade e precisamente não precisa prestar contas. Não há validação social do conhecimento. E por isso que tem que ter o currículo Lattes, os pontinhos, o sistema CAPES. Ponto. Não quero mais falar dessa chatice. Agora até a Marilena Chauí descobriu que o Lattes é um horror. Então, a professora Marilena descobriu agora. Passou vários anos lá no Conselho Federal de Educação, agora descobriu. Opa, já chegou ali, então não precisamos mais falar disso. Mas esse por um lado. Por outro lado, a novidade não é essa. A novidade é que agora os universitários podem falar ao povo, porque o povo está ávido de novidades. Há um espaço social para a crítica. Esse é o dado novo. Por isso que nós estamos discutindo esse curso aqui, que é um curso sobre imperialismo, subdesenvolvimento, dependência e revolução. São os 4 conceitos que eu organizo minhas exposições aqui. Por que isso é possível? Não, porque agora começaram a ter gente, e o Maurício gostou do vídeo, e o irmão dele também, e vem, eu estou vindo para cá. Não, é porque socialmente há uma exigência. O liberalismo de direita e de esquerda já não pode oferecer respostas para a grave crise brasileira do estado da economia e das classes sociais. Não pode mais. Essa é o que eu chamo de um período em que se abre para a Revolução Brasileira. Isso não era possível na transição da ditadura para a democracia. Isso não era possível com Collor, isso não era possível com a FHC. Quando as massas derrotaram eleitoralmente a FHC, era impossível falar em Revolução Brasileira, porque todos estavam ganhos pelo petismo, pelo lulismo. O Brasil precisava passar por essa experiência. Passou por ela. Viveu essa experiência. Então, agora, abre-se esse espaço. Qual é, portanto, abre-se um espaço em que o universitário que estava isolado no programa de pós-graduação, de mestrado, doutorado, o aluno que estava fazendo um curso em que o fundamental é pegar técnicas, em que ele vai depois buscar um empreguinho, etc., para pagar suas contas, etc., abre-se uma novidade. A sociedade precisa de respostas. E aqueles que têm aqui um mínimo de honestidade intelectual e compromisso com os dramas do nosso tempo, com os dramas da sociedade brasileira, podem finalmente recorrer ao público para encrespar a vida na universidade. Isso era impossível. Isso era impossível antes. Claro que a direita descobriu antes. Os liberais de direita descobriram antes. Tiveram uma ofensiva extraordinária. O liberalismo de esquerda é que não. Aí já quero dizer que se esse é o postulado, quer dizer o seguinte: nós temos que pensar tudo isso não a partir da sociedade brasileira, mas a partir da pátria grande, que é a América Latina. Não se trata de um problema só brasileiro, é um problema latino-americano. E não é fácil fazer essa operação. Por que não é fácil fazer essa operação? Porque o Brasil é um país, em larga medida, estou falando da classe dominante, dos intelectuais, dos acadêmicos, fechados em si mesmo.
Eles não podem, como expliquei lá no figurino francês, viver sem as luzes de Paris. Não pode. Então, como? O que aprender? O que temos que aprender com o Equador? Nada. E da Bolívia? Como aqueles índios vão nos explicar alguma coisa? Nada. E o que vamos aprender com o Paraguai? Solano Lopes? Nada. E da Argentina? Nada. Nem futebol ele sabe jogar. E vai. E aí sim, e dos cubanos? Tampouco. E do Caribe? O que vamos aprender com o Haiti? Não, imaginem, nada. É difícil porque há um gigantesco eurocentrismo na forma de pensar, especialmente na universidade. Quero falar sobre isso. Nesse terreno da Revolução Brasileira, 15 minutos tem que falar do Marx. O Marx dizia, é muito fácil ser liberal à custa da Idade Média, afirmando as misérias do liberalismo. A partir dessa asseveração do Marx, eu digo, é muito fácil ser socialista a partir das misérias do liberalismo. Não se trata disso. A natureza da crítica que eu quero fazer aqui nesses dias não é para configurar o socialista, o rebelde, o revolucionário, o comunista, o anarquista, em todas as suas versões, como se fosse uma espécie de espírito crítico das insuficiências do liberalismo. Não se trata disso. Se trata ao contrário, de afirmar uma crítica radical, profunda, impiedosa. E que agora não só é tão necessária quanto no passado, como agora existem as bases sociais para que essa crítica realizada aqui, no interior das universidades, possa ter uma transcendência e possa dar uma função social para a universidade que até agora ela não teve. Exceto pelo trabalho de algumas pessoas individualmente. O que não dignifica a universidade como instituição. Eu já postulo aqui, existem 3 grandes mecanismos de alienação do povo brasileiro. O primeiro, naturalmente, é a televisão, o segundo são as igrejas, o terceiro são as universidades. Nesta ordem. Depois podemos ver, não, mas existe um pastor crítico, existe um padre crítico, mas existe um professor crítico, existe tudo isso aí. Existe até um jornalista crítico, embora vocês possam não acreditar. Existem, estão ali. Mas o conjunto, como funcionam essas instituições, elas estão aqui para garantir a ordem burguesa tal como nós a temos. Então, de tal forma que é muito importante observar aqui que o papel dessa crítica intelectual e dessa crítica política não pode ser aquela que confina no espaço do espírito crítico do liberalismo. É um papel muito pequeno para nós. É um papel que diminui as energias e as possibilidades da Revolução Brasileira. Para isso, é claro, eu disse aqui, é muito difícil, porque o que comanda o horizonte político do Brasil, ao contrário de vários países latino-americanos, é o fato de que nós estamos dominados por uma dose gigantesca de eurocentrismo, mais do que qualquer país latino-americano possa lhe assegurar. Se vocês visitam a Argentina, vocês vão ver um conjunto de intelectuais argentinos, historicamente, que nunca estiveram na universidade. São intelectuais que não passaram pela universidade. A universidade, inclusive, teve que buscá-los para prestar legitimidade. O mesmo ocorre numa sociedade como Cuba. O mesmo ocorre no México. Em outros países latino-americanos, os intelectuais não têm extração universitária. A grande maioria dos nossos intelectuais são professores universitários. Nas universidades, o eurocentrismo é particularmente forte. O eurocentrismo, que é a ideologia do nosso tempo. Estou aqui retomando uma configuração, uma conceituação do egípcio Samir Amin, que escreveu um livro luminoso, chama Eurocentrismo, Crítica de uma Ideologia. E o eurocentrismo é, de fato, a ideologia do nosso tempo. A ideia é comum para dizer, a partir do uruguaio Eduardo Galeano, essa necessidade que todos nós temos de ser como eles. Ser como eles, ser como europeu. Ser como a Europa. A identidade brasileira foi durante muito tempo, brasileira, latino-americana e caribenha, definida, o sistema de denominação é montado para ser como eles. Ser como eles. Serem como eles quem? Como os europeus. E agora, recentemente, que a coisa está mais descrachada, é ser como os gringos, from United States.
O negócio é a identidade com os Estados Unidos, da qual o José Serra, esse office boy da Embaixada dos Estados Unidos, é uma expressão acabada de como tem que ser a coisa. Esse eurocentrismo deita raízes extraordinárias, não é do eurocentrismo. O eurocentrismo não é uma operação da astúcia dos europeus apenas. Ele pegou gente muito boa. Vou fazer aqui 2 citações, prometo que não vou citar a página, nem a editora, aquelas coisas da citação da universidade, para mostrar como é que isso é poderoso. Uma é de um sujeito chamado Kant. Estou aqui na Mata Superior, tem que citar o Kant. Então, num livro, olha só, um livro que chama Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, Kant põe uma das armadilhas mais poderosas do eurocentrismo. E diz o seguinte: se partirmos da história grega, olha só, se partirmos da história grega, tudo começa na Grécia, como aquela em que se condensam, olha, condensar todas as outras histórias que lhes são anteriores ou contemporâneas, ou ao menos a que garante a sua autenticidade. Se perseguimos sua influência sobre a formação e degeneração do corpo político do povo romano sobre os bárbaros, que por sua vez os destruíram, até os nossos dias, e se acrescentarmos episodicamente a história política dos outros povos, tal como o seu conhecimento chegou, pouco a pouco até nós, justamente por meio destas nações esclarecidas, descobriremos o curso regular de aperfeiçoamento da Constituição política em nossa parte do mundo. O que significa isso? Que na experiência de um Kant, há países que condensam a experiência histórica. E é super sedutor. Por isso que alguém, rapidamente, mesmo sem ler Kant, diz: temos que ser como os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos condensam. Ou o ideário político é volta-se para a Grécia. O Henrique Dussel, que é esse filósofo argentino, radicado no México, foi observar, então, a partir dessas teses, não de Kant, mas do eurocentrismo em geral, o que era a cultura dominante da Grécia. E chegou à conclusão, seus estudos revelam, num tomo genial, que é a Ética da Libertação, está lá, vocês podem ler toda a primeira parte, que a cultura dominante da Grécia era egípcia. E aí ele foi ver qual era a cultura dominante no egípcio, era a cultura negra bantu. E aí ele foi indo, etc, etc, etc. E aí essa ideia de que a Grécia condensa, mais do que iluminar, oculta todos esses antecedentes extraordinários que deixam o que é grego e a história grega para nós com uma luminosidade. Temos que buscar essas luzes em outros ambientes. Temos que buscar lá atrás.